Você já se sentiu cercado por problemas tão grandes que não via saída? Como se estivesse prestes a ser vencido antes mesmo de lutar. Pois foi exatamente assim que o rei Ezequias se sentiu quando o poderoso império assírio bateu às portas de Jerusalém. Mas a sua história não é sobre derrota, e sim sobre fé, oração e a intervenção sobrenatural de Deus. A história do rei Ezequias começa nos livros de Segunda Reis, capítulos 18 e 20, Segunda Crônicas, capítulos 29 e 32, e Isaías, capítulos 36 e 39, onde é descrito o seu reinado e a sua fé em Deus, que o levou a reformas espirituais e a vitória sobre os assírios. Hoje, vamos mergulhar na vida de um dos reis mais marcantes da Bíblia, um homem que ousou acreditar que o Senhor era maior do que qualquer inimigo. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir como Ezequias transformou sua confiança em milagres, como enfrentou crises pessoais e como sua trajetória ainda traz lições para nós, mesmo depois de tantos séculos. Fique até o final, porque essa história vai inspirar você a nunca desistir, mesmo nos momentos mais difíceis. Ezequias começou seu reinado em Judá em meio a uma realidade espiritual corrompida. Altares pagãos estavam espalhados por toda parte. O povo havia se afastado da verdadeira adoração e a idolatria consumia a nação. Mas ele decidiu nadar contra a corrente. Diferente de muitos reis que o antecederam, Ezequias buscou de imediato restaurar a fé em Deus. Derrubou altares falsos, destruiu imagens esculpidas e chamou o povo de volta à presença do Senhor. Organizou a celebração da Páscoa como não se via há muito tempo em Jerusalém, reunindo multidões para lembrar a libertação que Deus havia dado no passado. Essa decisão foi como uma chama reacendendo a fé de uma nação inteira. E aqui já temos a primeira grande lição. Não importa o tamanho da escuridão, quando alguém decide colocar Deus em primeiro lugar, a luz sempre volta a brilhar. Porém, enquanto Judá se fortalecia espiritualmente, uma ameaça gigantesca surgia no horizonte. O rei Senaqueribe, comandante do Império Assírio, avançava destruindo nações e conquistando cidades. Seus exércitos eram imensos, sua fama de crueldade aterrorizava todos os povos. E quando chegou a vez de Jerusalém, parecia que o destino de Judá já estava selado. Os mensageiros assírios zombaram de Ezequias, dizendo que confiar em Deus era inútil, que nenhum Deus havia livrado as nações anteriores e que Jerusalém seria apenas mais uma vítima. A pressão era insuportável. Mas Ezequias não se deixou dominar pelo medo. Ele pegou a carta de ameaça enviada por Senaqueribe, subiu ao templo e a apresentou diante do Senhor, em oração sincera. Não foi um ato político, foi um ato de fé. Ele reconheceu que não tinha poder para vencer aquele inimigo, mas sabia que Deus era poderoso para fazer o impossível. E foi então que a resposta veio através do profeta Isaías. O Senhor protegerá esta cidade. O inimigo não entrará. Aqui, eu mesmo defenderei Jerusalém. Imagine a cena. Um exército inimigo gigantesco do lado de fora e apenas uma promessa sustentando a esperança do povo. Mas naquela noite, o impossível aconteceu. O anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e destruiu milhares de soldados, obrigando Senaqueribe a recuar humilhado. Jerusalém foi poupada, não pela força das armas, mas pelo poder da oração. Essa vitória sobrenatural ficou registrada como um dos maiores milagres de livramento da história de Israel. Aqui está a segunda lição. Quando confiamos plenamente em Deus, não importa o tamanho do inimigo, porque ele é maior do que qualquer ameaça. Mas a história de Ezequias não termina aí. Anos depois, ele enfrentou uma batalha diferente, a Batalha da Saúde. O rei adoeceu gravemente e recebeu do profeta Isaías uma notícia dura. Coloque sua casa em ordem, porque você vai morrer.
Imagine ouvir isso de um homem de Deus. Mas mais uma vez, Ezequias não se rendeu. Virou o rosto para a parede, orou com lágrimas e suplicou ao Senhor. Deus ouviu sua oração e lhe concedeu mais 15 anos de vida. Como sinal, fez até o sol retroceder como prova do seu poder. Essa parte da história mostra que os milagres de Deus não se limitam às batalhas externas, mas também alcançam nossas lutas pessoais, nossas enfermidades e nossas dores mais íntimas. Entretanto, mesmo um homem tão fiel como Ezequias não estava livre de falhas. Em seus últimos anos, deixou o orgulho tomar conta do coração. Ao receber mensageiros da Babilônia, mostrou todos os tesouros de seu palácio, revelando a fragilidade da vaidade humana. Essa atitude trouxe consequências para o futuro da nação. Essa parte da história nos ensina algo profundo. Não importa quantas vitórias tenhamos conquistado, precisamos permanecer vigilantes e humildes. O maior inimigo muitas vezes não está do lado de fora, mas dentro de nós mesmos, no orgulho e na autossuficiência. A trajetória de Ezequias é um verdadeiro manual de fé e perseverança. Ele nos mostra que diante das maiores batalhas, a oração é a arma mais poderosa que temos. Nos lembra que a vitória vem de Deus e não da força humana. Ensina que a humildade deve acompanhar cada conquista, porque sem ela podemos perder tudo o que já alcançamos. Assim como Jerusalém foi poupada, nós também podemos experimentar o cuidado e o livramento do Senhor, se escolhermos confiar nele em cada momento. A pergunta que fica é: diante das lutas que você enfrenta hoje, vai confiar no tamanho do problema ou vai acreditar no poder do Deus que já venceu todas as batalhas?